No altar, ela foi humilhada por ter um filho com síndrome de Down, e a cidade inteira ouviu. Flores tombaram, sussurros cortaram o silêncio da igreja, e na palma da mão que segurava o buquê, as veias de Isabel pareciam prontas para estourar. Era 1922. Santos Dumont estava cheia naquele domingo. As cadeiras de madeira rangiam, os leques abanavam e uma expectativa quase palpável preenchia o ar perfumado de vela e jasmim. Isabel tinha 24 anos. Vinha de uma família simples, mas respeitada. Estava vestida num vestido que a mãe cuidara de remendar com carinho. Perto dela, o filho, Pedro, de 3 anos, segurava a bainha da saia com uma confiança quase infantil, rindo de um feixe de luz que atravessava o vitral. O que abriu a porta da vergonha foi uma carta. Não uma palavra sussurrada na sacristia, mas um papel colocado em cima do altar, como quem planta uma pedra sobre um sonho. Rodolfo Tavares, o noivo, pôs o bilhete nas mãos do padre com a frieza de quem entrega um mandato. As letras tinham a formalidade da sociedade. Por motivos de conveniência e reputação, não posso prosseguir com esta união. Havia em letras menores uma frase que queimou o resto do que restava do casamento. Sua condição de mãe de uma criança com síndrome de Down compromete minha posição e a de minha família. Foi como se alguém acendesse uma lamparina perto das janelas fechadas. Tudo ficou claro, exposto, vulgar. O coro silenciou. Alguns homens no fundo da igreja trocaram olhares como se por acaso tivessem ouvido um segredo que os tornavam mais sábios. Dona Sebastiana, tia de Rodolfo e matriarca dos Tavares, murmurou algo que parecia uma bênção, mas tinha o mesmo tom de um veredito. A mãe de Isabel, Carmen, pôs a mão sobre a boca. O pai, Joaquim, ergueu o queixo como quem tenta trocar a dor por raiva. Isabel, no seu vestido simples, sentiu o rosto inundar-se de calor. Pedro, alheio ao que significava aquela carta, sorriu e apalpou um botão do vestido da mãe, curioso com o brilho do tecido. O sussurro na nave cresceu, transformando-se numa espécie de vendaval que varreu a dignidade de Isabel. Houve um momento, breve e imenso, em que tudo poderia ter sido diferente. Rodolfo poderia ter ido à frente, segurado a mão dela e explicado. Poderia ter colocado um véu sobre os olhos das convenções. Mas ele não fez. Preferiu a certeza fria da reputação. Preferiu a obrigação social de não ver. No banco de trás, os Tavares cochicharam sobre alianças quebradas, sobre futuros planos que deveriam ser preservados. A cidade precisava de certezas. O filho de Isabel era uma dúvida, e aquele foi o veredito. Quando o padre ergueu os olhos, os cantos dos lábios de Isabel tremiam. O público que observara como se assistisse a uma peça de teatro começou a voltar ao seu cotidiano, apressado, aliviado por não ter sido o protagonista daquela humilhação. Mas para Isabel nada voltaria ao normal. Ela compreendeu, numa sequência de imagens rápidas, o toque da mão de Pedro, o som dos passos que se afastavam, o olhar de seu pai que pedia coragem, que ali não havia mais lugar para aquele sonho. O vestido apertava como se fosse a sociedade tentando moldá-la às suas exigências. Na sacristia, enquanto as portas principais continuavam abertas para a luz do meio-dia e para a curiosidade da rua, Isabel teve uma conversa curta e ardente com os pais. "Não vou implorar", disse ela com a voz fina. "Não serei humilhada aqui diante de todos." Carmen tentou argumentar, puxar a filha para uma reconciliação possível, mas a face de Isabel estava dura como pedra. As mãos dela, que embalaram Pedro tantas noites, fecharam-se num aperto decidido. As palavras que seguiram foram pequenas e definitivas. "Pelo túnel dos fundos. Levo o que posso. Vou para a fazenda da avó." Foi uma decisão tomada em silêncio exterior, barulhenta no coração. A porta dos fundos da igreja rangeu com a pressa contida das horas que exigem escolhas. Pedro, sem entender o que acontecia, andou de passo curto, com a cabecinha encostada na saia da mãe. Seu riso ecoou como um desafio, lembrando que havia amor do outro lado do desprezo. Isabel não queria tirar a criança dali e empurrá-lo ao mundo como se fosse um enigma. Ele era, para ela, a prova mais honesta de humanidade. Era o que a tornava inteira. E o que a cidade chamava de motivo de vergonha para Rodolfo, era, para Isabel, raiz e razão. "Se essa história fala com você de alguma forma, fica comigo até o fim. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar histórias de recomeço como esta." A viagem foi feita com pressa e sem teatralidades. Não houve despedidas prolongadas. Não havia tempo para lágrimas que fossem apenas para ser vistas.
O trem partiu ao pôr do sol, levando consigo uma mulher de saias gastas, um menino que gostava de contar as janelas do vagão e uma pequena mala onde cabia o essencial, remendos de roupa, um pedaço de cobre que Joaquim sempre dizia que não poderia faltar e umas poucas moedas escondidas no forro. O assobio da locomotiva parecia uma promessa triste, levava-os para longe dos olhares que feriam, mas também os afastava do que era conhecido. Isabel costumava pensar nas viagens como intervalos entre dois silêncios. O trem, naquela noite, carregava mais do que passageiros, trazia o peso do que ela deixava para trás. O noivo que vira sua criança como problema, as portas que se fecharam, o rumor que nunca mais a deixaria. Ao mesmo tempo, havia no ar do vagão um espaço novo, frio, incerto, mas livre. Pedro, debruçado na janela, notava as sombras das árvores como se fossem desenhos para contar. Ele batia palminhas quando via as estações iluminadas, e seu riso, bobo e sincero, encobria por instantes a inquietação de Isabel. A fazenda da avó ficava numa estrada de terra que parecia ter sido desenhada para se perder entre campos. Quando desceram do trem em São João del Rei, o cheiro de café recém-moído encontrou-os como se viesse a colher. O carro de bois que os aguardava rangia à porta da estação, e o caseiro os recebeu com um lenço na cabeça e um sorriso largo. Seu Germano e Dona Benedita, os caseiros, eram figuras que tinham o sabor da terra. As mãos calejadas, a fala direta, o coração pronto para o trabalho e o acolhimento. Ao vê-los, Isabel sentiu algo que jamais sentira no altar. Não era vergonha que olhava para ela, era reconhecimento de gente para gente. A casa grande da avó estava fechada havia anos, a velha morreira com silêncio e o tempo se encarregara de cobrir memórias com pó. Isabel lembrava, ainda menina, de tardes em que a avó contava histórias sentada numa cadeira de balanço. Agora, ao empurrar a porta que rangia, sentiu que reabriam não apenas um aposento, mas uma vida que poderia ser recomeçada. As paredes cheiravam a casca de laranja seca. Os móveis esperavam por mãos que soubessem dar-lhes utilidade. O quarto que fora da avó tornou-se o quarto de Pedro. Uma cama pequena, um cobertor remendado, uma boneca esquecida no baú. Os primeiros dias no campo foram um sopro de trabalho extenuante e cura lenta. Isabel aprendeu a semear, não apenas a plantar na terra, mas a semear rotina, disciplina e pequenos prazeres. Acordar cedo ao som do galo, cuidar das galinhas, tirar leite da vaca, abrir a porteira para o sol. As mãos que antes ajustavam rendas, agora unhas enterradas em terra. Havia no esforço físico um tipo de conversa com a dor. O suor limpava a sensação de inutilidade que a humilhação no altar deixara. Pedro, no meio disso tudo, era luz constante. Na fazenda ele descobriu liberdade. Gastava horas correndo atrás de borboletas, batendo palmas para o canto dos passarinhos, e ria quando a terra grudava nas solas dos pés. Aprendera com a mãe a palavra mãezinha para chamar a atenção dela, e dizia-a com uma ternura que desmontava qualquer suspeita de que sua vida fosse menos do que bela. Havia uma simplicidade nele que fazia com que as pessoas olhassem duas vezes, e mais frequentemente do que em Santos do Monte, sorriam de volga. Dona Benedita fazia para ele bolinhos com goiabada como se cozinhasse para o próprio filho. Seu Germano inventava pequenas corridas de carrinho com caixa de madeira só para ver o menino bater palmas. Ainda havia olhares estranhos de vez em quando, um fecho de boca de visitantes que iam à propriedade em negócios, uma pergunta que se aventava sobre as capacidades do menino. Mas naquele pedacinho de terra, as atitudes eram mais práticas do que cruéis. Quando Pedro, em certa tarde, decidiu que queria seguir as galinhas, passou a tarde inteira atrás delas, enquanto os adultos riam e o enchiam de beijos. Isabel, observando-o, sentiu que a decisão de partir era, apesar de tudo, a escolha mais certa. Ela não havia fugido por covardia, fugira para proteger a sua família de um tipo de violência que chamava-se vergonha pública. Com o passar das semanas, as notícias da cidade iam e vinham como cartas e viajantes. Houve quem dissesse que Rodolfo casou-se com outra mulher da cidade, mais alinhada com as expectativas dos Tavares. Houve quem falasse do escândalo, quem passasse adiante, quem já se esquecesse. Para Isabel, essas notícias eram prefeituras distantes, não eram o lugar onde seu coração desejava morar. Ao mesmo tempo, na solidão do campo, ela começou a construir algo de que não sabia existir dentro de si. Uma autonomia que se nutria do trabalho e de noites em que o barro nas unhas parecia prova de resistência. Os primeiros meses foram de economia apertada. Isabel aprendeu a regular a compra de mantimentos com o estado do porco no chiqueiro,
a medir o café pelos olhos, a consertar um telhado com a teimosia que nascia do medo de ficar sem teto. Havia dias em que a cidade insistia em voltar na forma de cartas. Uma delas, do padre, que propôs uma reconciliação educada. Outra, da irmã de Rodolfo, puxando para que Isabel aceitasse algum tipo de compensação. Ela dobrou os papéis e guardou-os num saquinho de tecido, junto com as moedas. Aquilo era como as decisões que se guardam por quem ainda não é preciso decidir. Uma noite, sentada na soleira da porta da cozinha, Isabel olhava Pedro adormecer, com a boca entreaberta, como se contasse estrelas. Ela pensou no que perdera. Não só um casamento, mas uma expectativa de estabilidade, de entrar em um mundo que se anunciava como seguro. Pensou também no que ganhara. Liberdade para decidir, para trabalhar, para amar sem a obrigação de pedir permissão. Era caro, sim. O preço da humilhação foi alto. Mas havia uma dignidade que nascia do princípio de não se dobrar diante da vergonha alheia. Isabel sentiu, pela primeira vez desde aquele domingo na igreja, que a vida poderia ser reconstruída com peças próprias. No entanto, o campo não era uma ilha. Havia vizinhos com interesses, compradores que passavam buscando terras, senhores de engenho e fazendeiros que mantinham negócios e, sobretudo, histórias antigas que se encontravam nas encruzilhadas. Foi numa manhã cinzenta, enquanto Isabel ajeitava a cerca e observava Pedro tentar imitar a forma como seu germano apanhava uma enxada, que um carro de charrete diminuiu o passo em frente à porteira. O homem que desceu tinha o passo contido, como quem carrega uma dor que exige silêncio. Vestia sobretudo escuro, o chapéu de aba larga escondendo parte do rosto. Quando tirou, havia uma barba curta, já acinzentada, e um olhar que não buscava reconhecimento social. Buscava algo que Isabel não soube definir de imediato. A conversa inicial foi prática. O homem disse-se interessado em terras da região. Veio com outros nomes, de documentos e de propostas. Chamava-se Miguel Albuquerque e se apresentou como fazendeiro das redondezas. Trazia na voz um cansaço que não vinha só de viagens. Havia morte ali, havia perda. Quando, por entre palavras medidas, revelou que era viúvo e que havia perdido um filho em um acidente anos antes, a coisa que parecia mera negociação tornou-se, por um instante, troca de feridas. Miguel falou da vida como quem já tivera o gosto doce de certos afetos e agora não mais possuía o paladar para eles. Isabel, por sua vez, mostrou-lhe a propriedade com a clareza de quem entende o valor do trabalho árduo. Indicou as áreas de plantio, falou das dificuldades com pragas, do potencial da terra para café de boa qualidade. Em seu tom não havia submissão. Havia competência. Miguel ouviu, fez perguntas práticas, observou as mãos da mulher calejadas e a maneira séria como ela falava dos trabalhadores. Havia respeito nas suas palavras, não compaixão vazia. Ele cumprimentou Pedro com naturalidade, sem a necessidade de encobrir a curiosidade pelo menino. Pedro, desconfiado no começo, sorriu e ofereceu uma flor colhida no caminho. Miguel pegou a flor com uma mão mais suave do que seu rosto endurecido permitia. Antes que o homem partisse, ficou um convite. Voltaríamos a conversar sobre negócios, disse ele. Isabel observou-o ir embora, a charrete sumindo na estrada de terra, o chapéu ao vento, e sentiu um curioso alívio. Não era um salvador que vinha para resolver tudo. Era apenas um homem com posses e dor, que reconhecera nela uma seriedade que o atraía. No entanto, a presença dele deixou uma tensão nova no ar. A propriedade que vinha sendo transformada com esforço e paciência era agora uma peça num tabuleiro maior. E no fundo do peito de Isabel, uma pergunta começava a nascer. Seria possível confiar de novo? O tempo continuou a correr, medido por plantios e por estações. A vida em Santos do Monte parecia cada vez mais distante, como se pertences antigos tivessem sumido com o trem. E ainda assim, os fantasmas daquela humilhação não deixavam rastros óbvios. Às vezes apareciam em sonhos, outras em visitas ocasionais da cidade para tratar de negócios. Em todas as ocasiões, Isabel mantinha uma firmeza nova. Aprendera a decidir sem pedir licença, a recusar conselhos vestidos de piedade, a construir um futuro que não dependia do olhar alheio. Mas havia uma inquietação que crescia sob a pele da propriedade. As conversas com Miguel alargavam-se. O fazendeiro começava a voltar com frequência, sempre com desculpas práticas. Averiguar um terreno, buscar mudas de café,
conversar com seu Alberto, um vizinho que servia de consultor local. Cada encontro trazia consigo algo além dos negócios. Havia comoções silenciosas, trocas de histórias, e vez por outra, Miguel falava da esposa e do filho com uma voz que parecia quebrar ao dizer seus nomes. Ele não mendigava compaixão, apenas permitia que o fio de memória aflorasse. Isabel, enquanto isso, crescia em notoriedade na redondeza. As pessoas começavam a falar de sua capacidade de gerir a propriedade, de como o café melhorava com o cuidado dela, de como a venda do excedente ocorria na feira sob uma assinatura humilde, mas reconhecida. Havia respeitosos que, ao saberem do menino, olhavam com ternura, e outros que ainda não sabiam como lidar com a diferença. Pedro, no meio disso, crescia cercado de proteção e ginga. Corria livre, falava com pássaros, fazia amigos entre os filhos dos trabalhadores. Era evidente que ali sua vida acontecia com dignidade. Num desses dias, quando o peso do trabalho já pesava menos e a confiança começava a erguer outra forma de coragem em Isabel, Miguel surgiu de novo na porteira. Desta vez, sem papéis, sem propostas, trouxe consigo um saco de sementes e um bilhete em que se lia a intenção de ajudar com algumas mudas que haviam se multiplicado em sua estufa. Trabalho não é só dinheiro, disse ele, sem acrescentar o motivo de sua generosidade. É um modo de manter viva a saudade. Essas palavras, embora simples, atingiram uma parte antiga de Isabel que ainda duvidava se o mundo podia ser feito de justiça para quem era diferente. Houve naquela tarde um gesto pequeno que marcou mais do que acordos. Miguel passou a mão no cabelo de Pedro, como se passasse sobre uma relíquia. Nada de paternalismos grandiosos, apenas um toque cuidadoso, uma confirmação de que o menino pertencia ao círculo humano, não ao caso médico que algumas línguas lhe atribuíram. Isabel observou sem que a face traísse surpresa e sentiu algo contraditório crescer. Medo de confiar, raiva de se sentir pendurada em possíveis gentilezas e, por fim, um afrouxar de tensão. Ela não aceitava ofertas que viessem com termos invisíveis. Porém, o gesto de Miguel não vinha acompanhado de promessas. Vinha de uma compreensão que, apesar de tudo, respeitava a autonomia dela. A noite trouxe silêncio, e com ele a sensação de que algo maior do que ambos se movia nas sombras. A propriedade que antes fora abrigo contra a humilhação começava a se desenhar também como um lugar de novas possibilidades. Isabel lavou as mãos na água fria do tanque, secou-as como pano áspero e ficou a olhar a lua, tentando ler no céu respostas que a terra ainda não sabia dar. Em algum lugar entre o passado que a machucara e o futuro que se apresentava em mutações, havia uma encruzilhada. Aceitar ajuda poderia ser o mesmo que voltar a se entregar. Recusar tudo poderia significar perder uma chance de parceria, que, ao contrário da dor anterior, nascia do respeito. E foi nesse limiar, quando a possibilidade de recomeço começava a tomar uma forma mais concreta e o nome de Miguel pairava como promessa e incerteza, que um mensageiro apareceu na manhã seguinte com uma carta endereçada a Isabel. A letra, firme e conhecida, dizia apenas: "Precisamos falar. Volto amanhã à tarde." A assinatura: Miguel Albuquerque. Isabel segurou a carta como quem segurava uma maçã meio madura, tentadora, perigosa por revelar aquilo que estava por vir. Pedro, inconsciente das implicações adultas, veio a abraçar a perna da mãe e pedir que a levassem à feira para ver as novidades. A vida continuava, como sempre, com seus afazeres e com sua insistente rotina. Mas algo no ar havia mudado. A propriedade que acolhera uma mulher humilhada também poderia, um dia, ser palco de escolhas que a tornassem mais inteira. Ela olhou para o filho e sentiu um calor que era feito de raiva e ternura. A carta ficou no bolso do avental, próxima ao coração, e por entre o ruído de galos e o bater das pás, Isabel soube que teria de decidir de novo, não por medo ou por pressa, mas por vontade própria. A história que começara com uma humilhação pública estava apenas abrindo uma nova folha. O caminho adiante exigiria coragem, sim, mas sobretudo prudência.
Em breve, Miguel voltaria, e quando isso acontecesse, o diálogo que se iniciaria definiria não só parcerias de terra, mas o modo como Isabel seguraria sua vida dali por diante. Na tarde combinada, o sol estava baixo, e as sombras compridas alongavam-se pelos atalhos da propriedade quando Miguel apareceu de novo na porteira. Veio sem documentas na mão, apenas com um saco de sementes sob o braço e um semblante que parecia ter trazido consigo os ritmos de muitos invernos. Isabel estava recolhendo os últimos feijões do terreiro, parou com a enxada apoiada no ombro e observou o homem aproximar-se com a reserva de quem não espera favores fáceis. Pedro correu na direção dele, oferecendo sem cerimônia a melhor flor do jardim, e Miguel recebeu-a como quem aceita um voto, com calma e sem cerimônias. Sentaram-se à sombra de um pé de ipê que começava a florir. Havia um cheiro doce de resina no ar. A conversa ao princípio foi sobre coisas práticas, o valor das mudas, a hora própria para plantar, as pragas que vinham com as chuvas. Mas as palavras foram se desenrolando até tocar no que ambos evitavam nomear abertamente. Perdas, expectativas, o lugar que cada um ocupava no mundo após a ruptura do que antes parecia seguro. Perdi minha mulher e meu menino a tempo, disse Miguel, olhando para as mãos. Não carrego mais nada que queira proteger com força. O que eu quero é convivência, alguém com quem partilhar o trabalho e as tardes. Isabel não o interrompeu. Havia nele uma honestidade que não pedia serventia, apenas companhia. Respondendo com igual franqueza, ela falou das madrugadas bordando para ganhar um complemento à renda, do medo que ainda a visitava em sonhos, da vergonha que um dia a cidade soube conjurar com uma carta sobre um altar. Não pediu misericórdia, apenas teve a coragem de mostrar-se inteira, com as suas cicatrizes e com o menino que dormia no quarto ao lado. Miguel ouviu. Não ofereceu grandes promessas, fez uma proposta simples, quase austera, que soou mais como um acordo entre iguais do que como um pedido de salvação. Ofereço parceria na roça. Posso ajudar com recursos e com trabalho quando preciso. E... hesitou, procurando a palavra. E não peço outra coisa além de respeito por sua liberdade. Se houver confiança, talvez possamos caminhar lado a lado. Isabel ponderou. Em sua cabeça passou a imagem do vestido no altar, do bilhete cravado, das vozes que dividiram o mundo entre aceitáveis e indesejáveis. Não desejava repetir a dependência que a humilhação do casamento rompido havia mostrado. Ainda assim, diante daquele homem que chegava sem pompa e sem pressa, sentiu pela primeira vez que alguém lhe oferecia parceria sem colocar o filho Pedro como obstáculo a ser suportado. Não preciso de salvo-condutos, respondeu com firmeza. Preciso de alguém que entenda que aqui já há um lar. Se você quer entrar nesse lar, que entre para somar. Dê-me provas, Miguel. Não quero palavras bonitas que se dissolvem ao primeiro boato. Ele sorriu, e naquele sorriso havia a promessa de pequenos gestos, não de grandes títulos. A primeira prova veio naquela mesma semana. Miguel trouxe um homem que conhecia para ajudar a consertar a parte do telhado que ameaçava o quarto de Pedro. Em seguida enviou algumas sacas de adubo. Mais tarde tratou com um negociador para que o café de Isabel fosse oferecido na feira por um preço honesto. Cada ação era medida, sem espetáculo, e ia sendo depositada como se fossem moedas que Isabel guardava numa caixinha, até que ficassem pesadas o bastante para pesar também no coração. Os vizinhos notaram. Havia quem olhasse com desconfiança. Era natural, ainda que pesado. E havia quem, ao ver os frutos, mudasse a maneira de tratar a mulher que um dia fora alvo de escárnio. Miguel não proclamava amor ao velto. Deixava que o respeito se construísse nas pequenas coisas, nas horas que passava ajudando no curral, no cuidado com que falava a Pedro, no modo em que tratava seu Germano e Dona Benedita. Isso para Isabel valia mais do que muitas declarações. Com o tempo, os encontros passaram da formalidade para a amizade. Almoço simples, passeios pelas plantações ao entardecer, conversas sobre quando plantar e quando recolher. Ao mesmo tempo, as estações foram cobrando seu preço e oferecendo suas recompensas. Um verão de chuvas boas trouxe uma safra promissora. Outro ano, porém, a geada tardia queimou parte da lavoura e colocou em risco a colheita. Nos dias difíceis, Miguel não desapareceu. Veio às reuniões com fornecedores, emprestou dinheiro sem ostentação e acreditou nas palavras de Isabel sobre o potencial daquela terra. Houve, claro, momentos em que o passado quis reaparecer como pedra. Certa tarde, um homem de Santos Dumont apareceu à busca de Isabel, trazendo notícias da cidade,
e, como quem planta veneno com notícias, insinuou que a família Tavares poderia usar o nome de Rodolfo para reacender boatos sobre a razão de seu afastamento. A intenção por trás das palavras era clara: testar até onde o novo começo resistiria à malícia antiga. Miguel, que estava presente, não fez discursos inflamados. Levantou-se, olhou nos olhos do homem e disse: aqui não se traz calúnia. Se tem negócios, fale com clareza. Se tem faltas passadas, que as deixe na cidade onde nasceram. Era uma defesa simples, medida, sem humilhação para quem atacava. Isabel viu ali algo essencial. O homem não defendia seu nome para obter vantagem. Defendia o lar como coisa que devia ser preservada do que a sociedade tinha de mais baixo. Esse gesto não a fez depender dele. Fez com que visse nele um companheiro que tranquilizava o ambiente, não como quem salva, mas como quem mantém a ordem. O convite para oficializar a união veio depois de um inverno, em que ambos tinham provado, para si e para a comunidade, que a vida na fazenda podia prosperar. Miguel não pediu que Isabel renunciasse a nada, ofereceu-se como parceiro, e em suas palavras houve a clareza de um contrato de vida. Não te peço submissão, peço apenas que caminhemos juntos, disse ele numa tarde de fim de outono, quando o cheiro da lenha queimando anunciava a noite. Não sei se mereço seu afeto, mas quero servi-la com lealdade. Isabel sentiu o medo voltar como uma brisa que arrepia. Havia memórias que a ensinaram a desconfiar de promessas. À noite, caminhou com os pais até a varanda onde o céu parecia mais vasto. Carmen, a mãe, segurou a mão da filha com força e disse, com a voz embargada pelo tanto que quisera e não pudera fazer no passado: filha, tu já provaste que és capaz. Decide sem pressa, mas lembra-te, mereces companheiro que te veja como gente inteira e não como problema de família. As palavras da mãe foram um bálsamo. A decisão não veio de um tumulto apaixonado, mas de serenidade. Isabel aceitou casar-se com Miguel porque viu nele algo raríssimo em sua vida até então. Alguém que não colocava seu filho como um estorvo e que, no silêncio de atos pequenos, confirmava o que dizia. O casamento foi modesto. Não houve alarde. Não havia porquê. A mesma igreja que um dia testemunhara a humilhação recebeu agora um cortejo simples e verdadeiro. A notícia correu, como toda notícia que mexe com o coração das pessoas, e surpreendeu quem esperava ver humilhação repetida. Muitos que na cidade haviam sussurrado voltaram com convites contidos. O povo da redondeza, que acompanhara a transformação da fazenda, compareceu com flores do campo. Dona Benedita cozeu um bolo que encantou a todos. Pedro, agora maior, e com uma alegria que sempre desarmava, levou os anéis numa caixinha de madeira entalhada por seu germano. Ali não havia pedra a ser atirada, havia reconhecimento. A vida conjugal de Isabel e Miguel não foi uma sucessão ininterrupta de dias dourados. Existiram problemas com empregados, com preços do mercado, com safras que não vingaram. Entretanto, o que antes poderia haver como motivo para vergonha ou de abandono foi transformado em acordo. Conversas longas ao anoitecer, decisões partilhadas, noites em claro pensando no que plantar na próxima estação. Miguel não apagou a autonomia de Isabel, antes a defendeu. Ele sabia quando apoiar e quando recuar. Ela sabia quando aceitar ajuda e quando pugnar por sua liberdade. Com o passar dos anos, vieram filhos. Helena nasceu numa manhã quente e chuvosa, o choro da menina misturando-se ao som da chuva no telhado. Depois veio Antônio, com olhos curiosos e uma cabeça cheia de perguntas. Pedro, já crescido, assumiu com alegria o papel de irmão mais velho. Corria a avisar quando a mãe precisava de algo, trazia flores para Helena e ensinava Antônio a puxar pequenas carroças de madeira. As cenas de família deram ao lugar uma nova tonalidade. Não mais somente resistência, mas também ternura e normalidade. A presença de Pedro era natural. Na feira, na igreja, nas rodas de trabalho, ele estava ali, e a comunidade aprendeu, aos poucos, a incluí-lo sem espetacularizar sua pessoa. Isabel, por sua vez, transformou suas dores em força para a comunidade. Não falou só sobre a dor, agiu. Começou a reunir outras mulheres, a ensinar técnicas de plantio, a organizar pequenos círculos onde se costuravam roupas e se trocavam sementes. Sua casa passou a ser um ponto de encontro para quem precisava aprender ou partilhar um pouco de sabedoria prática. Pessoas que antes a evitavam ou a julgavam passaram a procurar conselhos sobre como garantir sua lavoura.
Aos poucos, o nome de Isabel deixou de ser sinônimo de escândalo e tornou-se sinônimo de eficácia e solidariedade. Houve resistência. Certa vez, um representante da prefeitura, homem que não gostava de ver as mulheres ocupando tanto espaço nas decisões econômicas, sugeriu que Isabel deveria cuidar do lar, com um subtexto que lembrava os tempos antigos. Ela ouviu, calou-se um instante e respondeu com serenidade: "O lar não é um lugar pequeno. É a soma da colheita, da mesa e do ensino. Meu lugar aqui é cuidar das coisas que garantem vida às pessoas." A resposta, direta e sem ressentimento, desarmou o interlocutor. A partir de então, o respeito aumentou. Não por sorte, mas porque a competência, arrumada como quem arruma uma mala, mostrou-se no mercado. A produção da propriedade começou a chamar atenção nas feiras regionais. Em uma delas, o café de Isabel ganhou um reconhecimento simples, não uma medalha dourada, mas clientes que voltavam pela qualidade e pela honestidade do trato. A economia da fazenda melhorou, e com ela veio a possibilidade de contratar melhor, de pagar salários mais justos e de assegurar educação para as crianças. Educação. Esse foi um ponto que Isabel quis resgatar com especial cuidado. Observando que muitas crianças dos trabalhadores tinham poucas oportunidades, ela organizou um pequeno espaço de leitura e ensino na antiga sala de costura da casa. Não era uma escola formal. Era um lugar onde se ensinava a ler, a cuidar da horta, a aprender ofícios que garantiria o sustento. Pedro, com seu jeito alegre, era a presença constante. Sentava-se com as crianças e lhes mostrava uma brincadeira nova, ensinava compassos e gestos simples que faziam as crianças rirem. O espaço também acolhia outras mães, que, como Isabel, traziam seus filhos para aprender, e, sobretudo, para não serem julgados. O tempo passou com seus dias de sol e suas chuvas. Helena cresceu curiosa e afetuosa. Antônio aprendeu a lidar com a lavoura e a entender as maneiras de leitura do solo. Pedro tornou-se ao mesmo tempo figura querida nas redondezas e exemplo vivo de que diferença não é sinônimo de incapacidade. Havia tardes em que o menino, já adolescente, ajudava na feira, oferecendo pacotes de café a compradores com um sorriso que rendia clientes. Quando alguém fazia uma pergunta descuidada sobre suas capacidades, a resposta vinha como gesto. Pedro puxava um pacote de café e explicava o preço com exatidão. E ninguém mais, depois disso, ousava duvidar de sua presença útil. Mesmo com o progresso, os fantasmas não desapareceram por completo. A família Tavares, aos poucos, foi reduzindo sua influência. Rodolfo manteve-se em sua bolha de vaidade, até que um incidente no qual tentou comprar terras vizinhas fez com que a reputação dele se esfarelasse. Não foi vingança de Isabel ou de Miguel, foi apenas a vida levando as coisas a seu curso. A cidade de Santos do Monte aprendeu, com o tempo, a não mais usar o nome de Pedro como escárnio, porque a evidência de uma vida bem vivida abafava a tentação do julgamento. Anos depois, um inverno especialmente rigoroso trouxe um desafio inesperado. Uma febre que se alastrou pela região afetou várias pessoas. Miguel, já envelhecido e com menos vigor, ficou doente. Os médicos que se encontravam na cidade eram poucos, e as noites de vigília tornaram-se longas. Isabel, com mãos calejadas e rosto marcado, cuidou dele com a determinação que só quem viveu a perda e a construção conhece. A doença foi lenta. Não houve milagres repentinos, apenas cuidado e companheirismo. Nessas noites, Miguel acordava e, na penumbra, tentava falar como quem se despede de algo precioso. "Foste a força que voltou minha curiosidade sobre a vida", murmurou uma noite, a voz fraca. "Não me fizeste sentir digno de novo por me salvar. Fizeste-me digno por me deixar ser honesto contigo." Isabel segurou sua mão e, pela primeira vez desde o altar em Santos do Monte, não sentiu cochilos de tristeza, mas a certeza de que escolheu bem. Pedro, Helena e Antônio se revezavam nas vigílias e, com grande ternura, cantavam canções antigas que Miguel gostava. A comunidade, que tantas vezes vira Miguel visitar a propriedade para levar mudas ou conselhos, fez filas discretas de auxílios, um recipiente de caldo, um cobertor extra, um remédio que alguém recordava. A doença, por fim, levou Miguel numa manhã de céu plúmbeo. Não foi um final melodramático, foi a consumação de um ciclo de vida vivida com escolhas. O enterro foi simples. Miguel foi levado pela estrada que tantas vezes percorreu para ir e voltar entre as fazendas. A presença na missa e no cemitério mostrou mais do que luto, revelou respeito. Pessoas que não tinham participado das manhãs na propriedade apareceram para prestar condolências.
Isabel, ao lado dos filhos e de Pedro, chorou como se a terra tivesse pedindo que devolvesse o que recebeu. A dor, contudo, trouxe também uma sensação de gratidão por tudo que fora construído, por tudo que havia sido cuidado. Depois da morte de Miguel, por alguns meses, Isabel sentiu o peso da solidão física. Havia, porém, uma rede de relações que ela tecera ao longo dos anos. Os trabalhadores, os vizinhos, as mulheres que aprenderam com ela. Esses laços seguraram a fazenda e continuaram as atividades. Isabel não voltou a se fechar, continuou a receber visitas, a ensinar, a cuidar. A casa grande da avó, que um dia estivera vazia e cheia de pó, agora guardava inúmeras histórias. Crianças fazendo lições, sacos de grão esperando compradores, o cheiro do café moído que tinha o sabor da resistência. Os anos que se seguiram foram de colheitas, de perdas pequenas e de alegrias concretas. Isabel envelheceu com a serenidade de quem já conhecera o pior e o melhor da vida. Ainda assim, manteve ativa a vontade de ensinar. Criou um pequeno abrigo para mães que, por razões diversas, precisavam de um lugar para dormir quando havia colheitas. Não se tratava de caridade paternalista, era um arranjo prático para garantir que a colheita não perdesse quem dela dependia. Quando chegou à sua velhice, sentada numa cadeira de balanço na varanda, Isabel gostava de ver a rua que ia para a feira e recordar o dia em que o bilhete foi colocado sobre o altar. Não pensava em vingança, mas lembrava-se com clareza da decisão que a fizera partir por uma porta dos fundos. Em sua memória, a humilhação já não era um peso que a definia, era o ponto de inflexão que a obrigara a escolher outra vida. Olhava para Pedro brincando com os netos e sentia um agradecimento sem excesso. A humilhação fora um episódio, o recomeço fora a vida. Houve um dia em que a igreja, que tanto marcara sua história, realizou uma assembleia para discutir a construção de um espaço comunitário. Isabel foi convidada a falar. Subiu ao púlpito com a postura de quem não mais temia olhares e falou com voz que vinha do centro do peito. Aprendi que dignidade não é algo que se concede por bênçãos alheias. Dignidade se planta com trabalho e se rega com respeito. Não precisamos perdoar por conveniência, precisamos sim praticar justiça no cotidiano. As pessoas ouviram como se vidas inteiras estivessem sendo resumidas em palavras úteis. Ao fim, aplausos moderados surgiram, e depois disso, a comunidade tomou medidas para melhorar a vida das crianças e do trabalho rural. Não foi uma revolução, mas foi um passo, e passos somados mudam estradas. Anos depois, quando Isabel já era avó várias vezes, visitavam-na muitos que queriam aprender com sua experiência. Alguns vinham por curiosidade, outros por necessidade de encontrar modelos que mostrassem que um novo começo era possível. Pedro, agora homem feito, às vezes levava visitantes para ver as plantações e explicava com paciência os segredos do café. Em ocasiões especiais, aparecia um rosto de santos do monte, e Isabel os recebia com cordialidade, sem rancor. Não guardava ódio, guardava lições que quisiam ser passadas. A morte de Isabel chegou numa manhã de primavera, quando as flores do ipê estavam em pleno tumulto de cores. Não foi dramática. Sentou-se na cadeira de balanço, olhou para a casa que ajudara a erguer e sorriu para os netos que brincavam no terreiro. Havia paz em seu semblante, fruto de muitos anos de escolhas coerentes. Pedro segurou a mão da mãe até o fim, assim como Miguel um dia fora segurado. A vila compareceu para o funeral, e a missa foi um momento de recolhimento. Ficaram testemunhos de gratidão, pelas sementes que plantara, pelas mãos que ensinara, pelo modo como humanizara o que fora vilipendiado. No enterro, ao redor da sepultura, falou-se pouco. As palavras que brotaram foram simples: respeito, coragem, exemplo. Era a medida do que havia sido sua vida. Alguém, lembrando-se do bilhete que vestira seu destino anos antes, comentou: ela transformou a pedra em caminho. Ninguém disse que tudo fora fácil, foi dito apenas que havia uma dignidade intacta, construída dia a dia. O legado de Isabel perdurou, a propriedade continuou nas mãos da família, as iniciativas que ela tivera, o espaço de ensino, o abrigo para mães, a rede de troca de sementes foram mantidas com carinho pelos filhos e netos. Pedro, com sua alegria característica, tornou-se uma presença respeitada em reuniões comunitárias onde se discutia a inclusão. Não falava como porta-voz de causas abstratas, falava do que via e do que vivia.
de como brincar com outras crianças ou de como fazer a conta certa para vender um saco de café. Sua história era a prova de que a aceitação não vinha de discursos, mas de convívio. E assim, a memória que se fixou nas redondezas não foi a da humilhação, mas a da coragem de quem escolheu continuar vivente. Isabel passara da dor da rejeição para a construção de um espaço onde a discriminação não tinha mais força para reduzir as pessoas a adjetivos. Seu nome ficou entre as pessoas como sinônimo de recomeço. Em muitos jantares e reuniões, quando alguém falava em desistir por vergonha, surgia alguém para contar o caso da mulher que partiu pela porta dos fundos e transformou uma fazenda em lar. No fim, a maior lição era simples: o que nos humilha pode também nos ensinar a escolher. O que pareceu perda, para ela, foi chamada para reescrever a própria história. E a cidade, que um dia a olhou como caso de vergonha, aprendeu, às duras penas e com o tempo, que a diferença de um filho não definia o valor de uma mãe. Nem aceitá-lo definia um homem como menos digno. A inclusão, naquele pequeno trecho de terra, fez-se prática, e as gerações seguintes vieram a conhecer por experiência própria que a humanidade é maior quando cabe a todos. Se esta história tocou você, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir que recomeços são possíveis.